penitências fortes. E os 3 dias de trevas, Nossa Senhora também disse em La Salette, o Sagrado Coração de Jesus disse a Marie-Julie Jane, é uma senhora analfabeta, tinha deficiência visual, deficiência auditiva, morava na região rural da França, no sul da França. Essa senhora, Marie-Julie Jane, beata Marie-Julie, também recebeu profecias tremendas a respeito do desfecho desses tempos. Não é o fim do mundo, mas é a correção desses tempos. A beata Helena Elo também, agora mais recente, do século XX. Beata Canori Mora, italiana, de uma família abastada. Outra senhora, mãe de família, beata Ana Maria Taighi, também italiana, recebeu profecias dos Sagrados Corações de Jesus e Maria a respeito dos 3 dias de trevas. Os 3 dias de trevas não é conversa da carochinha, está na Sagrada Escritura. A última praga, o último castigo, o 10º castigo na terra do Egito foram 3 dias de escuridão. E se essa humanidade não parar de guerrear contra Deus, de blasfemar contra Deus, de praticar coisas abomináveis, ideologia de gênero, aborto, perseguir a religião, profanar o corpo e sangue de Cristo, infiltrar na igreja, fazer essas atrocidades, prestar culto ao demônio, porque é o que se faz, empresas e bancos e tudo mais. Isso está ficando cada vez mais claro. Vejam que o coração de Jesus disse aos santos. São Gaspar Búfalo, apóstolo do preciosíssimo sangue, 1786. A morte dos impenitentes da igreja ocorrerá durante os 3 dias de trevas. Quem sobreviver acreditará encontrar-se sozinho na terra, pois o mundo estará coberto de cadáveres. Marie-Julie Jane, beata francesa, 1850. Aqui é forte porque são os Sagrados Corações de Jesus falando com ela. Ela era uma mística elevadíssima. Vejam se não tem tudo com o quadro que nós estamos vivendo. Isso 171 anos atrás, 100 anos atrás. A crise explodirá repentinamente. Os castigos serão compartilhados por todos e acontecerão um após o outro sem interrupção. Os 3 dias de escuridão será quinta, sexta e sábado. Os dias do Santíssimo, da Cruz e de Nossa Senhora. 3 dias menos uma noite. A terra será coberta de escuridão e o inferno será libertado. Estará em toda a terra. Trovões e relâmpagos farão com que aqueles que não têm fé nem confiança em meu poder morram de medo. Durante esses 3 dias de escuridão aterradora, nenhuma janela deverá ser aberta, porque ninguém será capaz de ver a terra e a terrível cor que terá nesses dias de castigo sem morrer no ato. O céu estará ardendo, a terra se partirá. Durante esses 3 dias de trevas, que se acenda a vela abençoada em toda parte. Nenhuma outra luz brilhará. Ninguém fora de um abrigo sobreviverá. A terra tremerá como no juízo e o terror será enorme. Sim, ouviremos as orações dos vossos amigos. Nenhum perecerá. Precisaremos deles para publicar a glória da cruz. Apenas as velas de cera benta darão luz durante esse terrível escuridão. Uma vela só bastará para a noite desta noite, uma noite de inferno. Nas casas dos ímpios e dos que blasfemam, estas velas não darão nenhuma luz. Agora o coração imaculado de Maria falando a Marie-Julie, beata, Nossa Senhora declara, tudo será sacudido, apenas o móvel em que repousa a vela benta não tremerá. Vocês vos juntareis ao redor do crucifixo em minha santa imagem, isto é o que manterá afastado o terror. Durante essa escuridão os demônios e os ímpios
tomarão formas das mais horríveis. Nuvens vermelhas como sangue se moverão pelo céu. O trovão estrepitoso estremecerá a terra inteira, e sinistros relâmpagos riscarão os céus fora do tempo. A terra será sacudida desde os seus alicerces. O mar se levantará, e suas ondas furiosas se estenderão sobre os continentes. A terra se tornará um enorme cemitério. Os corpos dos ímpios e dos justos cobrirão o solo. 3/4 da população mundial desaparecerão. Metade da população da França será destruída. Jesus também falou dos 3 dias de trevas. A Santa Gemma Galgani falou dos 3 dias de trevas. A Santa Faustina Kowalska. Há uma irmã mística, Santa Miriam de Jesus, crucificado, que tinha os estigmas de Jesus. Jesus disse para ela no século XIX: durante os 3 dias de trevas, as pessoas entregues aos seus caminhos depravados morrerão, de tal modo que só sobreviverá a 4ª parte da humanidade. E o coração de Jesus, que era íntimo do Padre Pio, não deixava o Padre Pio sem saber nada daquilo que viria, porque o Padre Pio também foi um grande profeta, não só um taumaturgo, um homem usado pela misericórdia de Deus, mas também um grande profeta. Vejam que Jesus disse ao Santo Padre Pio: a hora da minha vinda está próxima, um castigo espantoso dará testemunho do meu poder. Aqueles que esperarem em mim e crerem em minhas palavras não deverão ter medo, porque eu não os abandonarei, tampouco os que propagarem a minha mensagem. Olha a força do Evangelho, hein? Jesus é fiel. Hoje ele está falando a Natanael: eis aí um israelita de verdade. Olha o que Jesus está falando ao Padre Pio: se você for fiel, se você propagar o Evangelho, na hora dos castigos, na hora que essa terra tremer, Ele vai te honrar. Eu honro aqueles que me honram. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Eu honro aqueles que me honram. Zacarias capítulo 1, versículo 6. Volte-se a mim e eu me voltarei a ti. E continua Jesus, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, ao Padre Pio, a respeito dos 3 dias de trevas: aqueles que estiverem em estado de graça e buscarem a proteção da minha mãe, não sofrerão prejuízo algum. Olha o valor da consagração a Nossa Senhora. Olha o valor da consagração ao coração imaculado de Maria. De viver na pureza do coração, sempre na graça de Deus. A noite será muito fria, rugirá o vento. Pouco depois ouvireis trovoadas. Deveis trancar as portas e as janelas e não falar com ninguém que estiver do lado de fora da casa. Ajoelhai-vos diante de um crucifixo, arrependei-vos dos vossos pecados, pedindo a proteção da minha mãe. Olha a importância de ter um crucifixo em casa, um belo crucifixo, grande, médio, né? Não aqueles crucifixos de 10 centímetros, pequenininho não, mas visível, que fique aos olhos de todos, no lugar central da casa. Não olheis para fora durante o terremoto, furacões de fogo se formarão nas nuvens, estendendo tempestades por toda a terra. Virá uma chuva de fogo sem interrupção. O vento trará gases venenosos que se espalharão por toda a terra. Mas em 3 noites terminarão os terremotos e no dia seguinte o sol brilhará. Não é o fim do mundo, mas é o fim da impiedade exacerbada nessa terra, onde que o ser humano não está conseguindo viver, estudar, trabalhar, sorrir, cantar, educar os filhos, onde as verdadeiras democracias, as verdadeiras nações não conseguem trabalhar, não conseguem desenvolver, porque tem um peso maligno sobre todos nós nesses tempos. E esse vírus, essa situação é só o começo. Quem estuda, quem aprofunda está percebendo, quem reza mais está percebendo, é só o começo. Nossa Senhora disse em Salete, Nossa Senhora disse em Garabandal, os Sagrados Corações estão dizendo para mais de 20 santos: Deus não brinca, Deus não mente, Deus não é homem para mentir, não é qualquer um para se enganar.
Não desprezeis as profecias, aquilo que o homem semeia, ele mesmo colherá. Não brinquemos com a justiça de Deus. Os anjos do céu virão trazendo para a terra o espírito de paz, e uma imensa gratidão transbordará naqueles que sobreviverem a este terrível juízo.